Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Represente na reta real os conjuntos. E aí nós temos 4 conjuntos para representar na reta real. Bem, nós vamos então, no item A, fazer o seguinte. Nós temos aqui x menor ou igual a 5. Este símbolo aqui significa que nós temos números x menores, no máximo iguais, ao número 5. Então, nós vamos estabelecer aqui em algum lugar o número 5 com uma bolinha. Como nós queremos números menores ou iguais ao 5, esta bolinha aqui deve ser pintada quando o sinal de igual está presente. Isso significa que nós temos um intervalo fechado para o número 5. Como os números serão menores ou iguais a 5, nós, entre aspas, pintamos, sombreamos a reta que estamos representando, que é uma reta real. Então, vamos colocar aqui, até o infinito negativo. Então, vamos colocar aqui o símbolo de que existe uma continuidade aqui nesses números. E pronto, fizemos a representação no item A. Bem, no item B, nós temos aqui um colchete, entre aspas, virado ao contrário do que estaríamos habituados. Isso significa que esse intervalo, no lado esquerdo da igualdade, é um intervalo aberto. Então, um intervalo aberto. E no lado direito, nós temos o colchete do modo que estamos habituados a ver na sua posição. Nós dizemos, então, que o intervalo é fechado. O que isso quer dizer? Intervalo aberto ou intervalo fechado? No intervalo aberto, nós não pegamos o número que está nesse extremo. No intervalo fechado, nós podemos pegar este número. O que significa isto? Vamos colocar aqui bolinhas. Para o número 1 negativo, vamos colocar uma bolinha sem pintar, indicando este intervalo aberto. E no número 3, como o intervalo é fechado, nós pintamos a bolinha, indicando que o intervalo é fechado. Então, se eu dissesse para você, me dá um número entre menos 1 e 3. Se você fizesse isso e me dissesse, o número 3, professor. Ok, o intervalo é fechado, o número 3 pode. Mas se você me dissesse o número menos 1, eu diria não pode, porque o intervalo é aberto para o extremo menos 1. A bolinha não está fechada e intervalo aberto significa que esse número não pode compor os números que nós estamos representando. E como nós estamos representando na reta real, o intervalo que vai de menos 1 até 3, nós, entre aspas, sombreamos, destacamos entre menos 1 e 3, obtendo o que a questão nos pede, nos solicita. Bem, agora nós temos o item C e o item D, que nós vamos seguir um caminho um pouquinho mais detalhado. É o seguinte, nós temos aqui 2 conjuntos. O primeiro conjunto será unido ao segundo conjunto. Na união de conjuntos, nós, entre aspas, pegamos tudo que tem no conjunto com tudo que tem no outro e unimos, colocamos num conjunto só. Este símbolo aqui, este U, quer dizer para nós união entre os 2 conjuntos. Para poder representar nessa reta real, nós vamos utilizar as 3 retas que estão logo abaixo. Tá? Então, na primeira reta, nós vamos colocar o primeiro conjunto que eu vou chamar de conjunto A. O segundo conjunto vou chamar de conjunto B. Vamos colocar aqui, então, o conjunto A. O conjunto A, ele tem ali x menor ou igual a 3. Se menor ou igual, significa que o intervalo é fechado para o número 3. Nós queremos números menores, ou no máximo iguais ao número 3. Então, nós destacamos os números que estão à esquerda do 3, até o infinito. Agora, a segunda reta, nós vamos colocar para o conjunto B. E nós temos o número menos 1. Vejam que não existe o sinal de igualdade aqui. Então, o intervalo é aberto para o menos 1. Vamos destacar aqui mais ou menos o menos 1 que ficaria aqui. E este menos 1 é menor que x e é menor ou igual. O igual significa que o intervalo é fechado para o número 5. Então, o que é intervalo fechado? Quer dizer que nós incluímos o número nesse extremo ou até esse extremo. E nós queremos números entre esses 2 valores, excluindo o seu menos 1 e incluindo o número 5. E agora, a última reta será a representação de A unido com o B, ou seja, o conjunto A unido com o conjunto B. Na união de conjuntos, nós, entre aspas, pegamos tudo que tem num conjunto
e tudo que tem no outro conjunto ao mesmo tempo e unimos num só conjunto. Se nós formos fazer isso, nós vamos colocar então toda a região sombreada pelos dois conjuntos, indicando que nós estamos unindo estes conjuntos. Como aqui é uma união de elementos, aonde está o intervalo fechado para o 5, nós mantemos fechado nessa união. E também verifiquem que esse número 1 negativo no segundo conjunto é aberto. Porém, no primeiro conjunto, quando nós pegamos os números menores que 3, entre eles está este menos 1. Logo, inclui-se aqui na nossa representação. E aí, para nós podermos colocar na reta real, nós vamos fazer isto com a última reta. Então, a última reta vai representar essa união. Vamos colocar aqui o número 5, com intervalo fechado. E, antes do 5, toda a representação, indicando a união desses dois conjuntos. Se nós quiséssemos representar na forma algébrica, não é solicitado, mas se nós quiséssemos, nós faríamos essa união assim. A unido com o B igual a um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x está aqui nessa região pintada. Logo, nós diríamos que é um x menor, como o intervalo é fechado para o 5, ou igual a 5. Pronto. O exercício não pede, mas é assim que nós escreveríamos, se fosse necessário. Vamos agora para o último item, que é o item D. Também vamos utilizar as 3 retas logo abaixo. Vamos chamar o primeiro conjunto de conjunto A, primeiro intervalo, que é o intervalo do conjunto A, segundo intervalo do conjunto B. Vamos representá-los nas retas, então. A primeira reta é para o conjunto A, a segunda para o conjunto B. Este símbolo aqui significa interseção. Então, interseção. O que isso quer dizer para nós? Que nós vamos pegar aqueles números, entre aspas, pegar os números que estão nos dois conjuntos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Vamos representar nas retas e aí nós vamos tentar entender o que isso significa. Bem, vamos colocar então, para o conjunto A, o intervalo aqui aberto para menos 1, ou seja, não pega o menos 1, e intervalo fechado para o número 5, ou seja, pintamos aqui a bolinha do 5. E nós queremos números entre esses dois números. Então, nós destacamos, entre aspas, pintamos essa região aqui. No conjunto B, nós começamos no número 3, intervalo fechado. Então, pintamos aqui no 3. E nós queremos números menores que o 3. Veja que ele vai para o infinito negativo. Então, nós tomamos esse cuidado. Pintamos todos os números anteriores ao 3. E aí o que está sendo solicitado para nós é a interseção, ou seja, o que acontece num e no outro conjunto ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer essa divisão aqui acontecendo entre os limites aqui do intervalo, dos intervalos. E veja o que acontece. Interseção quer dizer que nós, entre aspas, pegamos o que tem num conjunto e no outro ao mesmo tempo. Veja que antes do menos 1, no conjunto A, nós não temos nenhum número demarcado. Veja que entre menos 1 e 3, no primeiro conjunto, nós temos números que servem para o conjunto A e números que servem para o conjunto B também. Veja que nós pintamos as duas regiões, exceto o número menos 1. E depois do número 3, nós só pintamos até o número 5 no primeiro conjunto. No segundo conjunto, nós não pintamos, quer dizer que não pegamos números nesse intervalo. Então, se nós formos demarcar aqui as coincidências, nós vamos preservar o intervalo aberto menos 1, haja vista que nós estamos buscando interseção, quer dizer que deve ser elencado num e no outro conjunto ao mesmo tempo. Embora o menos 1 faça parte do conjunto B, ele não é parte do conjunto A, então o intervalo tem que ser mantido aberto. No extremo oposto, ali no extremo em que nós temos o número 3, o intervalo é fechado para os dois conjuntos, ou seja, é fechado num, é no outro também, então é fechado nos dois. E nós temos, entre aspas, pintado entre os dois números nos dois conjuntos, entre o menos 1 e o 3. Então, nós preservamos
a região em que há coincidência, veja que isso acontece só aqui no meio, nos dois conjuntos. E o nosso x estaria aqui no meio. Bem, então nós vamos escrever isso agora, na letra D, no que seria a resposta. Nós temos um intervalo aqui para -1, aberto, e fechado para o 3. E o que nós queremos está entre o -1, excluindo-o, e o 3, incluindo-o. Note que o exercício não pede, mas se nós precisássemos escrever assim, o conjunto A interseção com o B, nós diríamos que este número x pertence ao conjunto dos reais, tal que, e nós vamos escrever exatamente isto, -1 menor que x menor ou igual a 3. E é isso, galera. Com esse breve estudo, nós concluímos, então, mais esse estudo, né? Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!